dia. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome poderoso de Jesus Cristo que haverá paz, alegria. O sobrenatural de Deus está sobre ti. O Senhor te abre caminhos, te abre oportunidades, te leva a conexões poderosas. Guarda a ti, teus filhos e toda a tua casa, no nome de Jesus Cristo. E declaro Isaías 54:17, nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que ousar em juízo contra ti, tu a condenarás. Eu declaro em nome de Jesus, a justiça de Deus está na tua vida, a justiça de Deus está na tua casa, e nenhuma maldade prosperará no teu caminho, nenhum mal intentado, planejado, terá poder sobre ti, terá poder sobre aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos. Eu declaro em nome de Jesus que veremos a glória de Deus, que veremos o mover do Senhor se manifestando e que grandes coisas o Senhor tem preparado para nós. Meu Deus, dá-nos sabedoria para tomarmos as decisões certas. Guia-nos, ó Deus, guia-nos segundo a tua vontade, guia-nos segundo o teu propósito, que o Senhor possa nos conduzir, que o Senhor possa direcionar até mesmo os nossos pensamentos para que agradem a Ti, para que façamos coisas, ó Deus, que estejam ligadas ao nosso propósito, e aquilo que não estiver ligado ao nosso propósito, afasta de nós. Doce Espírito Santo, nos enche de graça no dia de hoje. Guarda a nossa entrada e a nossa saída. E em todas as coisas te damos glória. Em todas as coisas te damos louvor. Doce Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a tua casa. Que Deus abençoe o nosso dia, para que o dia de hoje seja um dia de maravilhas. O Senhor me mostrou uma pessoa com dores muito fortes no ombro direito. Essa pessoa está me escutando, ela já acordou com dores fortes no ombro direito. Eu quero liberar uma palavra de saúde sobre você. Seja curado, seja curada em nome de Jesus Cristo. Também há pessoas que acordaram com uma queimação muito forte no estômago. É como se estivesse algo voltando aqui para cima. E eu quero declarar saúde sobre você. Seja você quem for que está com esse problema no seu estômago, seja curada agora em o nome de Jesus. Tem uma pessoa que chamam ela de Galvão. E o Senhor manda dizer a você, confie no Senhor, porque vais conseguir atravessar, vencer algo nesse tempo de transição que estás vivendo. O Senhor está contigo, em nome de Jesus. Eu também quero liberar uma palavra para a Marta. E o Senhor manda dizer para você, Marta, que trabalha numa empresa que tem talvez na sua, ou é slogan, ou é na sua placa, a palavra Line, ou trabalha com algo relacionado. E eu vi essa palavra escrita, palavra Line. Deus te visita nessa hora, amém? E Deus está tirando uma pressão muito grande que estava em cima de ti, Marta. Receba essa palavra no nome de Jesus. Deus me deu uma instrução hoje e eu quero falar sobre 3 coisas que Deus está nos pedindo. 3 coisas que Deus está nos pedindo. E eu quero que você abra seu coração para receber essa palavra, porque ela é uma palavra profética para a tua vida, em nome de Jesus. O Senhor nos pede em Mateus capítulo 19, eu quero ler esse versículo, verso 21 e 22, diz assim, disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá o dinheiro aos pobres, e terás um tesouro no céu, vem e segue-me. Ao ouvir isso, o jovem retirou-se triste, pois possuía muitas propriedades.
O jovem rico, ele deveria ter entregado tudo a Jesus, mas ele não estava disposto a dar tudo. Ele queria dar uma parte. Jesus deve ter visto que ele tinha um amor, um apego pelo dinheiro que era fora do comum. Jesus deve ter visto no coração do jovem rico uma avareza e algo que estava destruindo a vida dele. Mas quando Jesus tocou nesse ponto, exatamente nesse ponto, o jovem disse: eu não posso dar isso. O Senhor sabe exatamente o que prende a cada um de nós. Ele sabe o pecado, Ele sabe o que estamos apegados ou aprisionados em alguma coisa, e Ele nos pede uma entrega total. Deus vai pedir para você aquilo que está lhe atrapalhando, assim como pediu para o jovem rico uma entrega completa. Interessante que nenhum dos outros discípulos, Jesus pediu o que pediu para o jovem rico. Ele não pediu para Mateus, que devia ter uma condição financeira muito boa. Ele não pediu para Mateus isso, para que Mateus desse a sua fortuna ao evangelho, a ele. Ele não pediu a Zaqueu, quando ele chegou na casa de Zaqueu. Ele não pediu, Zaqueu que decidiu restituir as pessoas que ele havia defraudado, certo? A família de Jairo também era uma família muito rica. Jesus, não há nenhum tipo de relato que diga que Jesus pediu isso para Lázaro, para Maria ou para Marta, que eles dessem todo o dinheiro a ele. Então eu vejo que a questão aqui do jovem rico é que ele amava mais o dinheiro do que a Deus. E quando ele teve esse encontro com Jesus, Jesus estava pedindo a ele uma entrega completa. Deus vai nos pedir muitas vezes aquilo que a gente mais ama, para que a nossa entrega seja total a Ele. E qual que é o objetivo de Deus na entrega? Qual que é o cerne? Porque Jesus não pediu aquele dinheiro para ele. Jesus disse: vende tudo, dá aos pobres. É o que está escrito aqui nessa palavra. Jesus disse: vai, vende tudo o que tens e dá o dinheiro aos pobres e terá um tesouro no céu. Esse homem tinha uma boa conduta moral. Ele estava disposto a fazer muitas coisas por Deus, exceto entregar-se completamente. Há pessoas assim, elas estão dispostas a fazer muita coisa para Deus, menos uma determinada área. Deus nos pede que nos entreguemos completamente a Ele, porque Deus nos quer por inteiro. Deus não nos quer em parte. Deus não quer um pedaço apenas de você. Deus quer você inteiro para que Ele possa fazer uma obra na sua vida. Você é um vaso nas mãos do oleiro. Ele quer ter você inteiramente nas mãos dele, para que Ele possa ser Senhor da sua vida, para que Ele possa governar a sua vida, para que Ele possa colocar a vontade dEle, os planos dEle, o tesouro dEle na tua vida. Deus não queria, empobrecer o jovem rico. Eu não acredito que Jesus queria empobrecer o jovem rico. Eu acredito que Jesus estava querendo dar algo muito maior e muito melhor para esse jovem. Algo que talvez ele não tivesse experimentado com a riqueza. Mas o problema é que ele amava mais o dinheiro do que amava a Deus. E a minha pergunta para você é: tem alguma coisa na sua vida que você ama mais do que a Deus? Porque se tiver alguma coisa na sua vida, até mesmo o seu trabalho, porque todos nós acabamos nos apegando ao trabalho, principalmente quem trabalha muito, apegou-se ao trabalho, ama o trabalho, mas você estaria disposto a dar a Deus aquilo que você faz? Você estaria disposto a abrir mão, da sua carreira para seguir um plano novo que Ele tem para a sua vida? Todas essas coisas são muitas vezes Deus provando o nosso coração, para ver se realmente existe dentro de nós essa vontade de se entregar, essa vontade de se render a Ele. A segunda coisa que eu quero hoje
compartilhar e que Deus manda falar para você é: viva em harmonia. No Salmo 133:1, a Bíblia diz: como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Entenda, Deus quer que nós tenhamos harmonia dentro da nossa casa, dentro das nossas relações interpessoais. Deus quer que nós tenhamos harmonia na nossa vida. Tem gente que não se dá, tem muito homem que não se dá com a família da sua esposa e tem muita esposa que não se dá com a família do seu marido e vice-versa. Tem pessoas que dentro da empresa que trabalham não se dão com ninguém. É uma desarmonia, é uma confusão, pessoas que estão sempre brigando. E você pode ter certeza, aonde não há harmonia, não há prosperidade. Dentro de uma casa, se não houver a harmonia do homem, da mulher, dos filhos, aquela casa não vai ser uma casa próspera. Aquela casa vai ser uma casa, sabe, de tristeza, uma casa de infelicidade. Eles não vão encontrar a tranquilidade que Deus tem para a vida deles. E eu tenho uma pergunta para você. Como é que é o teu lar aí? Como é que é a tua casa? Seja sincero, tá? Só você e Deus aí, e eu estou ministrando aqui. Sua casa é um lugar de harmonia? Você pode dizer que na sua casa tem paz? Você pode dizer que vocês se dão bem dentro de casa? Existe essa harmonia dentro da sua família? Ou vocês estão sempre em pé de guerra, gritando uns com os outros, brigando, se ofendendo, se desrespeitando, se machucando uns aos outros? É essa a realidade de muitos lares. A chave é ter harmonia. E isso não significa estar junto muitas vezes com todo mundo. Porque as pessoas pensam que harmonia é andar junto com todo mundo. Não. Harmonia é eu respeitar você, você me respeitar, e nós mantermos um clima de civilidade, de educação, de respeito. E no caso da família que mora com você, a sua primeira família, que é a sua esposa, seus filhos ou o seu marido, o amor também estar nessa harmonia. Se não perdoamos nossos devedores, Deus não nos perdoa. Além disso, se estamos cheios de raiva e não nos reconciliamos, damos espaço para o diabo dentro da nossa casa, na nossa vida. E tenha certeza, dar espaço para o diabo não é pouca coisa. Dar espaço para o diabo não é pouca coisa. Por isso que você precisa cuidar dos seus relacionamentos. Dentro da sua casa tem que ter harmonia, tem que ter tranquilidade. A humildade é uma das chaves para viver em harmonia. Porque a pessoa que é humilde, ela vai procurar, sabe, em determinados momentos, o calor da conversa, ela vai entregar aquilo para Deus, ou ela vai esperar um outro momento para falar. Mas a pessoa que é orgulhosa, ela quer vencer sempre. A pessoa que é orgulhosa, ela não aceita, sabe, o desrespeito, ela não aceita nada contrário, e daí você sabe, aí fecha o tempo, e daí são brigas e decepções e confusões, e as pessoas não se entendem, e isso tem acontecido em muito lugar. O humilde conhece o seu lugar e os seus limites, aceita viver sob a autoridade, e uma vez que foi colocado num lugar designado por Deus, ele recebe o óleo da unção sobre a cabeça. Tem muita mulher tentando ser o chefe da casa, e tem muito homem que quer, sabe, se meter em tudo e não respeita a sua mulher. A Bíblia fala no Salmo 133 que nós lemos: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Existe uma autoridade numa casa, existe uma autoridade numa empresa, existe uma autoridade numa escola, numa faculdade. E quando existe alinhamento, sabe, de eu não me interpor contra as minhas autoridades, isso não significa, sabe,
isso não significa que eu estarei sendo pisado pelas pessoas, mas eu estou falando de um acordo, eu estou falando de uma harmonia. E volto a dizer, harmonia não significa andar junto, mas significa, sabe, fazer de tudo para fazer aquela relação dar certo. E a terceira coisa que Deus nos pede hoje é que nós devemos ser tardios em nos irar. Em Provérbios 29:11, a Bíblia diz que o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio a acalma. A Bíblia condena a pessoa irada. Em Tiago capítulo 1, verso 19 e 20 diz: portanto, meus amados irmãos, todos sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. A ira faz você dizer e fazer coisas que você não deveria. Quantas vezes explodimos? E quando explodimos, quem está na nossa frente é o alvo. E você sabe, quando você está fora de si, você acaba machucando as pessoas. Você é muitas vezes descuidado. Você não mede a palavra e não mede as consequências dos seus atos. E hoje as pessoas estão descontroladas, em grande parte. Elas se iram com facilidade e às vezes em nome de uma vingança, em nome de buscar o que é certo, aí você vê muitas vezes um acidente no trânsito se transformando em algo terrível. Você vê duas pessoas que se dão bem, brigando e se xingando, desfazendo uma sociedade, uma amizade de anos, porque as pessoas, elas não estão conseguindo controlar a sua ira, a sua raiva. Uma pessoa com raiva, na hora da raiva, ela fala o que não deve. E depois acaba, inclusive, se prejudicando, porque a pessoa que não sabe conter as palavras, que não sabe falar o que tem que ser falado com humildade, com um tom de mansidão, acaba depois se comprometendo diante das pessoas que estão ao seu redor. Então, mantenha a calma, sabe? Todos nós, até mesmo muitas vezes conversando com alguém da nossa família, acabamos nos irritando, acabamos perdendo as estribeiras, e quando isso acontece, você sabe o que acontece depois. O que acontece é uma pessoa magoada para lá, outra magoada para cá, e a tensão no ar, o lugar que deveria ser um lugar de paz se transforma numa zona de guerra. É por isso que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca, para que possamos ouvir mais e falar menos. Em Provérbios 22, verso 24 e 25 diz: não se associe com um homem irascível, nem se associe com um homem colérico, para que não aprenda os seus caminhos e se deixe levar por uma armadilha. Deus te chama para quebrar esse pecado hoje. A raiva não deve dominar você. Você deve controlá-la por meio da obra do Espírito Santo, antes que ela leve a outros pecados, porque a raiva também impede você de ouvir a Deus. Eu vou repetir, a raiva também impede você de ouvir a Deus. Então hoje se Deus está falando com você, está na hora de você abrir o seu coração para essa palavra e não deixar mais o inimigo semear no teu coração, sabe, tanta raiva, tanto ódio, tanto descontrole. É o tipo de coisa que nós temos que pedir perdão a Deus. Dizer: Deus, me perdoa, porque eu não tenho medido as minhas ações, eu não tenho medido as minhas palavras, eu tenho me passado, e digo mais, quanto mais poder você tiver, quanto mais dinheiro você tiver, quanto mais influência você tiver, quanto mais você subir na vida, mais o orgulho vai tentar fazer com que você seja a pessoa dona da razão. E a pessoa dona da razão, ela briga com quem ela tiver que brigar para mostrar que ela está certa. Só que nessa de mostrar para todo mundo que está certa, ela passa por cima. Ela passa por cima de princípios. Ela passa por cima do que é certo. E ela acaba se tornando uma pessoa que ela não é. Uma pessoa descontrolada. E eu digo mais, às vezes você é uma pessoa de firme posição.
Às vezes você tem uma personalidade forte e isso é muito bom. Só que se você unir essa personalidade forte com o espírito de ira, você pode se transformar num monstro. Então a personalidade forte é bom para liderar. A personalidade forte é bom para muita coisa. Mas se ela estiver aliada com a ira, ela te derruba, ela te destrói e ela acaba com teus relacionamentos. Eu vou dizer uma coisa para você. Às vezes pessoas permanecem na vida de alguém que é irado apenas porque precisa e está aguentando por um tempo. Mas na primeira porta, escute muito bem isso, na primeira porta que se abrir, essa pessoa vai, sair da sua vida. E às vezes é um bom funcionário, às vezes é uma pessoa de dentro da tua casa. Eu já ouvi muitas pessoas assim, dentro de casa, sabe, que suportam uma coisa porque elas não veem uma maneira de sair daquela situação. Mas uma hora ela sai. É por isso que nós precisamos nos render a Deus e pedir para o Espírito Santo, faça a obra na minha vida. A Bíblia diz que Moisés era um homem irado, mas a partir do momento que Deus tocou na vida dele, teve um encontro com Deus, ele foi transformado no homem mais manso da terra. E nós precisamos disso. Nós precisamos do agir de Deus na nossa vida para nos transformar em pessoas melhores. Eu deixo essa palavra no teu coração hoje. Espero que essa palavra ela tenha tocado no teu coração. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Antes disso, eu quero dar um testemunho da Sônia que eu recebi. E enquanto eu dou o testemunho dela, já deixa a tua curtida aqui nesse vídeo, por gentileza. Deixa aí o teu like. E se você puder compartilhar com outras pessoas, com 8 pessoas ou mais, faça isso agora. Olha o testemunho, que bonito esse. Quero agradecer a Deus e a você. Um dia estava assistindo a oração das 6, quando você profetizou sobre um processo e disse que viu o número 54. Eu tomei posse, pois esse era justamente o número inicial da chave do meu processo. Poucos dias depois, Deus me abençoou e o juiz deu sentença favorável para mim, para a honra e glória do Senhor Jesus. Que Deus continue abençoando sua vida e seu ministério em todas as áreas. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, viu? Eu fico feliz pela tua vitória. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje eu estou indo para Belo Horizonte. Eu e a minha esposa ministramos amanhã em Belo Horizonte. Nós vamos ministrar pela manhã, só que vamos ir hoje já, porque temos uma reunião lá em Belo Horizonte. E estarei ministrando amanhã na igreja Action Church, num seminário de intercessão. Tá? Então amanhã estarei em Belo Horizonte, na igreja Action Church, eu e minha esposa, na manhã. Depois da manhã, na parte da tarde, eu já retorno para São Paulo. E domingo eu estarei às 9 da manhã, no domingo da profecia, certo? Estarei às 9 da manhã. E depois a minha esposa estará às 18h30 no culto da noite. Vai ser uma grande bênção aqui em São Paulo, Alphaville, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120. Tá bom? E você ainda que não adquiriu nossos devocionais, olha só, Café com Jesus, esse aqui é o lançamento, né? E esse aqui é o Café com Jesus, volume 1. Você pode adquirir lá no nosso site, www.vinicius7.com.br. Devocionais que vão tocar a tua vida, direções que vão te ajudar a vencer. Você pode adquirir lá no nosso site, tenho certeza que vai ser uma grande bênção. E se você quer ser um parceiro doador e nos ajudar em nossos programas de televisão, desejar, eu agradeço, que Deus te abençoe. Vá até o nosso site e veja como você pode nos ajudar nessa nobre missão que Deus nos deu. Nós não recebemos R$1 da igreja, tudo é mantido, os programas de televisão é mantido por nós e mantido também pelos nossos parceiros doadores, ok? Eu quero declarar os Salmos 91. Enquanto eu declaro, compartilhe essa oração com outras pessoas, em nome de Jesus. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel.
Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles se sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. O Senhor me deu uma visão de uma mulher que tem uma importante reunião hoje. Deus vai estar contigo nessa reunião. O Senhor também me mostrou uma pessoa que Ele está curando do ouvido direito, que está aqui nessa oração. E a outra coisa que Deus me mostrou é uma pessoa de sobrenome Furtado, que o Senhor está te visitando nessa hora. E o Senhor está tirando coisas do teu caminho, que eram pedra de tropeço. Por isso tem movimentações que estão sendo anunciadas à tua vida agora. Em nome de Jesus. Deus está te livrando de coisas que eram pedra de tropeço na tua vida. Amém? Vamos orar? Você já compartilhou essa oração aqui? Se não compartilhou, depois compartilha. Se não deixou a tua curtida aqui, eu peço a gentileza de deixar. E vamos orar agora. Eu vou estar ao vivo hoje às 9 da manhã e depois às 18 horas. Amém? Senhor Deus e Pai, eu apresento a vida de cada pessoa que está aqui nessa oração junto conosco neste momento. E eu te peço, doce Espírito Santo, nos conduza em todas as coisas. Eu profetizo 1000 vezes mais, de acordo com Deuteronômio 1:11, sobre a vida dessa pessoa, sobre sua empresa e sobre seu caminho. É essa palavra profética que estamos liberando, 1000 vezes mais. Haverá uma grande movimentação do céu em favor dessa vida, no nome de Jesus, a esse que está crendo, a essa que está orando. Toque-os com o teu poder, Pai. Toque-os com a tua graça e com o teu favor. Espírito Santo, nos encha de graça no dia de hoje, para que possamos romper, para que possamos avançar, para que possamos conquistar coisas grandes e altas, para a glória e honra do teu nome. Nos coloca diante das pessoas certas. Abençoe meus programas de televisão, Pai, para que eles cumpram o seu propósito no tempo que o Senhor quer. Eu peço também, em nome de Jesus, que o Senhor envie provisão financeira para essa pessoa que está me ouvindo agora. Essa pessoa, Pai, que tem pedido ao Senhor portas abertas, bons negócios, que o Senhor visite ela com provisão, com recursos inesperados, dinheiro que está bloqueado, coisas que estão travadas, negócios que estão travados. Senhor, traga uma liberação sobrenatural agora, em o nome de Jesus Cristo. E eu oro por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado agora. Jesus Cristo é da saúde. Que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Eu também repreendo todo medo que tem impedido pessoas de viverem o sobrenatural, de crerem na palavra profética que receberam. Senhor, que o medo renda-se a Jesus Cristo e ao poder de Jesus Cristo agora. Toque-os com o teu poder, Senhor, e toque-os com o teu favor. É o que nós te pedimos, doce e amado Espírito Santo. Amém e amém. Que teu dia seja um dia de paz, de prosperidade, e que o Senhor toque em toda a tua casa. Que Deus te abençoe e até mais, se Deus quiser.